Olá, Fábio. Olá, Milton. Hoje nós estamos no 7º episódio do podcast com Fábio Espiritualista e o nosso tema de hoje é sobre o quê? Os arquétipos. E mais especificamente nós vamos falar sobre o arquétipo do falcão, o falcão peregrino. Esse arquétipo nós vamos falar lá no finalzinho, tá, gente? No início nós vamos estar falando aí sobre um pouco, né, do que é o arquétipo, né, não de onde originou, mas assim, essa visão dentro junguiana dos arquétipos, da psicanálise, da psicologia, nos aspectos de análise, né, do ser humano, e de perspectiva daquilo que nós podemos utilizar para podermos mudar a nossa persona aí. Então, para quem não conhece nada sobre arquétipo, o que é um arquétipo? O arquétipo são formas de pensamentos, atitudes, imagens que fazem sermos quem somos. Então, nós temos aí arquétipos que são inconscientes, que nós possuímos, e temos os arquétipos também, dentre outros, os arquétipos daqueles que a gente busca na vida para se espelhar, né? E para que eu uso um arquétipo? Bom, eu acho que mais do que saber para que a gente usa, é importante nós sabermos que nós vivemos dentro de um arquétipo o tempo todo. Nós podemos dizer que, por algum momento, o arquétipo pode ser uma máscara. Então, por exemplo, você sabe como deve se comportar diante de uma situação cívica, por exemplo. Então, tem ali aquele comportamento, aquele arquétipo mais militarizado, né, para tudo. Se você está dentro de uma igreja, você precisa do arquétipo mais religioso. E dessa forma nós vamos vivenciando em cada momento da nossa vida um tipo de arquétipo. No entanto, nós temos aquele arquétipo que somos nós, que nós temos como que por identificação, né? Muitas das vezes nós até confundimos o arquétipo com o caráter, né? Então, mas na realidade ele é algo que ele já traz, né? Nós já trazemos na realidade de uma cadeia hereditária, tá? Ou do meio social que nós vivemos. Se eu sou uma pessoa assim estagnada, uma pessoa que procrastina, o arquétipo vai estar me ajudando? Sim. Se você é uma pessoa que fica procrastinando, se você é uma pessoa que não se sente amado, se você, seja qual for o objetivo na realidade, diante de uma percepção de como você é e como as coisas acontecem na sua vida, o arquétipo ele sempre vai estar nos ajudando. E de onde surgiram esses arquétipos? De onde surgiram? O arquétipo, eu acredito que ele seja algo desde que mundo é mundo, o arquétipo faz parte, né? A ideia, né, daquele homem, por exemplo, das cavernas lá, né, do homem que arrasta lá a mulher lá pelos cabelos, do macho, né, daquele dominador. Então isso vem desde lá e nós trazemos, isso vem sendo estudado ao longo do tempo. E Jung, lá em 1900, fez uns ensaios, então, com pesquisas em 1933, 36, 39, 55. Então tem, inclusive, livro de Jung que fala só sobre essa questão do arquétipo, trazendo, inclusive, algumas ilustrações, nas quais ele conseguiu perceber, numa das viagens dele, a questão das mandalas. As mandalas, né, são uma espécie de arquétipo. Tanto que a gente tem a mandala da fortuna, mandala para isso, mandala da saúde, mandala, né, vários tipos. Então, por meio disso, ele foi identificando e percebendo que aquilo trazia algumas características das pessoas, ou a manifestação de algo na sua vida diante da percepção daquilo que ela estivesse buscando.
E diante disso ele também estudou os arquétipos do tarô, né? Então ele traz essa questão de pesquisa. Então nós temos o arquétipo que tem a ver com o nosso id, ego e o superego, né? O consciente, subconsciente e o inconsciente. E principalmente o inconsciente coletivo, né? Quando nós vivemos uma situação de massa, né? de pensar o tempo todo numa coisa só, nós estamos vivendo um determinado tipo de arquétipo, onde a gente se aproxima mais daquilo que a gente se identifica. Atualmente nós temos assim muitos problemas, né? Nós, mundo, brasileiros, mundo. Existem arquétipos, por exemplo, para eu poder fazer a correção do momento que nós estamos vivendo, assim, de tantos pensamentos negativos, sabotadores? Bom, aí seria o arquétipo do curador, né? Nós deveríamos viver isso de alguma forma. Eu costumo dizer que vamos reaprender a amar. Então, para amar precisa ter cura. Então, o arquétipo do curador é algo que é importante. A gente não pode também confundir, tá? Diante disso, o arquétipo com algo que possa se tornar doentio. Então, fanatismo, né? Coisas desse tipo. Está distante, mas sim, nós podemos nos tornar um curador do mundo, né? Se nós conseguíssemos formar, né? Uma cadeia de bons pensamentos, assim como foi criada a Marcha para Jesus, se o objetivo, né, ficasse nisso, né, ou pegasse desses movimentos, criasse um movimento para poder mudar essa vibração dentro de uma perspectiva ali, com certeza nós poderíamos melhorar bastante nossa casa, nossa vizinhança, nosso bairro, nosso município, estado, país, e quem sabe, se isso se expande, nós podemos também ajustar um pouco mais o mundo em que vivemos. Você falou sobre o arquétipo do curador, né? Assim, nós ouvimos geralmente os arquétipos dos animais, né? Golfinho, baleia, a borboleta, o leão. E esses arquétipos, quais são? Na realidade, o Jung ele traz vários níveis, né, aí de estilos de arquétipos. Então, ele tem aquela da persona, que é a característica nossa, ou aquilo que como que você parece. Tem gente que tem aquele comportamento meio que parece uma freira, toda recatada, sabe, polida no falar. Então, isso tem a ver com a personalidade. Já tem outro que tem aquele mais veroz. Então, isso é da personalidade da pessoa. E aí nós temos o sombra, né? O arquétipo sombra, que é aquilo que a gente, volta e meia, a pessoa tem um comportamento e de repente vem um outro que sobrepõe aquele que às vezes ela mesma não gosta. Aí nós caminhamos para o ânima, né? Que é a característica feminina dentro de uma pessoa do gênero masculino. Depois nós temos o ânimos, que é a característica masculina dentro de um aspecto feminino. E temos aí na sequência o arquétipo da mãe, que é aquele que a gente de cuidar, né, de zelar, né, aquela de prover ali, de estar cuidando mesmo da família. E por último o self, que é sobre si mesmo, aquela coisa mais egocêntrica aí. Então, diante disso, ele é dividido em vários outros, né? E dentre esses outros nós temos aí o explorador, o rebelde, o mágico, o herói, né? O amante, né? O comediante, o bobo da corte, né? A pessoa comum, né? Porque tem o arquétipo da pessoa comum, gente. Sabe aquela ideia de falar assim, como que você se vê? Pessoa comum. A pessoa não se vê não consegue externar uma coisa diferente daquilo que ela é, porque ela não gosta de estar nem se destacando por uma coisa nem por outra. Ela é comum, né? Aí nós temos aí também o do curador, que eu já havia falado, o governador,
o criador, né? E o sábio também, sábio e o inocente. Então esses são arquétipos que tem muito a ver com todas essas primeiras coisas que eu falei, da persona, da self, do anima. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia, da convivência do ser humano. Tem hora que você precisa ser mãe, não importa o gênero que você seja. Então, um homem que tenha o aspecto, né, o arquétipo da mãe, ele vai ter ali na característica dele o anima, né? A parte anima dele vai estar precisa. Aquele lado mãe que se torna obsessora, castrativa, ela se torna aquele lado do arquétipo sombra. E assim a gente vai encontrando essas personalidades, isso dentro de uma abordagem psicanalítica, que a própria psicologia utiliza disso para fazer suas análises, inclusive em empregos. Isso vem de longe, né? Esses arquétipos? Vem, como eu falei, né? Eu acho que isso aí deve vir desde lá das pinturas na caverna, vem seguindo pelos textos hindus, e vem caminhando, e na realidade eu acredito que esses arquétipos eles vão se transformando e vão tendo... Alguns são bem precisos, como os que Jung, mas ainda assim existem esses arquétipos contemporâneos que são exatamente o que a gente está falando, né? Que nós vamos falar no final do Falcão. Por quê? Porque na realidade essa questão, se vocês olharem as perspectivas dos indígenas, eles imitam, né, os animais. Se você pegar os chineses, tem o Tai Chi Chuan lá, um movimento, né, os arquétipos ali dos animais, a força, né? Então nós temos sempre, o arquétipo é algo que nós convivemos diariamente com ele, e nós precisamos aprender a lidar com ele para trazer positividade, né, e conquistas para a nossa vida. Agora, na atualidade, quando nós vamos fazer uma pesquisa sobre arquétipos, aparece logo a reprogramação mental com o Hélio Couto. E o Hélio Couto, ele usa a reprogramação através dos animais, né? Sim, o Hélio Couto, ele é um sistema um tanto quanto, para muitos, né, controverso, né, onde existem situações que as pessoas se colocam, que falam que foi muito bom, tem outros que, né, acabam surtando ali um pouquinho diante daquilo, mas é algo que, assim, você pode, independente do Hélio Couto, para trabalhar, né, buscar por Hélio Couto, gente, vocês vão ver que tem que ler um monte, assistir um monte de vídeos para vocês poderem receber. Eu não sei nem como que está hoje para poder conseguir as gravações, mas é algo bem complexo, um trabalho, um estudo assim de primor que ele tem diante dessas questões dos arquétipos. É que as pessoas também, quando você falou que a pessoa surta, é que assim, os arquétipos, principalmente os animais, eles têm o lado positivo e também tem o lado que se diz o lado sombra, né? E a pessoa, muitas vezes, ela precisa associar mais um ou outros dois arquétipos para estar combatendo esse lado sombra, né? O que seria esse lado sombra? Bom, partindo do princípio que eu sou, né, uma pessoa de um jeito, mas eu sei que dentro de mim eu tenho aquele lado que eu não descobri, porque às vezes a pessoa acha que o lado sombra é o lado negativo. Não tem nada a ver com o lado negativo. Pode estar contido no lado sombra algo negativo? Sim, mas pode estar contido no seu lado normal ali, né, do seu dia a dia, esse lado também. Então, não é dizer que o lado sombra seja um aspecto negativo, mas evidenciar, né, e vivenciar isso pode trazer para a pessoa um susto diante daquilo que possa atrair. As pessoas usam muito, né, vigoram muito aí o arquétipo da Cleópatra, né? Para quê? Para atrair, né, um amor, coisas assim. Só que a Cleópatra tem o lado sombra. Ela nunca amou ninguém, né? Então tem que ter um cuidado diante dessa questão do arquétipo para não você atrair, mas você não se sentir bem
com ninguém. Então você precisa de algo que traga realmente essa amorosidade para a tua vida, algo que venha trazer um equilíbrio. E para isso é bom sempre, gente, pesquisar. Pesquisem. Eu não vou estar aqui, acho nossa proposta é de, na realidade, levar aí esse bate-papo para que você possa refletir, mas principalmente para dar o caminho, não as respostas efetivas para vocês. Então, busquem, pesquisem bem, procurem bons livros que possam estar ajudando e pesquisem sobre Hélio Couto que vocês vão gostar. Bom, esse é o episódio 7 que nós estamos conversando sobre arquétipos. Nós vamos fazer uma pausa para o café. Enquanto isso, vocês vão lá nas redes sociais do Fábio. Em todas as redes sociais tem bastante conteúdo. Tem outros podcasts também. É só procurar por @fabio.espiritualista. E você pode também estar anotando aí o WhatsApp do Fábio, 11 932 62 6446. Pelo WhatsApp você agenda as consultas por videochamada com o Fábio. Não é isso? É isso aí. Voltamos já. Voltamos então para a segunda parte do podcast com o Fábio Espiritualista. O tema de hoje é arquétipos. E como que nós fazemos, Fábio, para ativar um arquétipo? Bom, nós temos aí a questão das afirmações positivas. É uma forma de você ativar o arquétipo. Mantra, né, que são repetições que você faz, isso pode ativar. Então, diante de um mantra, por exemplo, dependendo dele, você pode ativar a cura, né, atrair prosperidade, amor e outras coisas mais. E o importante é a ativação pelo olhar, né? Então, seja um dos 3 aí que eu estou pontuando para vocês agora, o importante é que você faça isso umas 7 vezes por uns 10 minutinhos aí por dia. Então, para poder ou fazer o mantra, tá? Repetir o mantra. Então, seja qual for, tá? O mantra, ou a afirmação positiva, ou para poder contemplar também o objeto. Então, por exemplo, nós vamos falar do falcão aí para o finalzinho. Se você quer ativar essa questão do falcão, pode ser qualquer outro, tá? Para o seu objetivo, né? O que você vai fazer? Você vai ter ali uma foto ou uma imagem. Mas é importante que deixe para você, porque o arquétipo ele é para você, é você que está buscando. Não pode deixar ele exposto para qualquer pessoa. Então, por exemplo, a águia, quando você utiliza, vamos pensar, vou colocar uma águia dentro da minha casa. E aí, põe a águia ali porque você quer, só que aí o seu marido fica vendo, de repente, quando menos espera, teu marido está voando pela porta, tá? Então, por quê? Porque a frequência que ele possa estar vibrando é de um outro sentido, com outra intenção para vivenciar o arquétipo da águia, assim como do falcão, do golfinho, da sereia, da Cleópatra e assim vai. Então, nós precisamos saber disso. Então, nós temos que fazer também, no mínimo, 21 dias. E isso você pode deixar na sua... como que chama do celular ali? É a capa do celular? Como foto lá do celular. Aquela foto ali que... Tela de proteção. Plano de fundo, né? O plano de fundo do seu celular, você pode deixar ali, para que você possa estar sempre vibrando, olhando para aquilo ali, né, e contemplando. E quando você tem alguma limitação a nível visual, você pode colocar. Então, por exemplo, você quer o arquétipo da águia. Coloca ali 10 minutinhos para você ouvir o som da águia. Tá? Coloca o fone de ouvido e põe lá o sonzinho para você ouvir. Isso, ou o som do golfinho, né? Aí dependendo do que você for buscar. Então, assim, resumindo, eu vou escolher um dos arquétipos, por exemplo, dos animais. Eu vou estar, por exemplo, imprimindo uma foto, por exemplo, do falcão, mas vou deixar no lugar que só eu veja, porque isso vai afetar outras pessoas também, não é isso? Se a pessoa fica olhando para a foto o tempo todo. Exato. É que nem, deixa eu dar um exemplo a nível de fé, para as pessoas entenderem. Se você pega, né, na tua casa e coloca uma imagem de um orixá, tá? Então,
de Iemanjá, a rainha do mar, tá? Você vai e coloca a imagem ali. Para você, ela pode ter uma... Isso não é uma questão de adoração, tá, gente? Você vai olhar e você vai saber o que você está pedindo. Você vai ter aquela referência. Mas tem outras pessoas que vão olhar, vão torcer a cara, vão ficar numa frequência diferente da que você está buscando. Então, é muito importante saber a intenção. Não que aquele objeto tenha uma intenção, que ele seja mágico, mas o seu pensamento e o pensamento da outra pessoa não estando naquela frequência, pode muito bem atrair coisas que não são devidas para ela. Bom, então agora vamos ser um pouco mais específicos, vamos falar sobre o arquétipo do falcão, o falcão peregrino, né? Então, ele é um arquétipo que é um animal de proteção, de precisão, de foco. Ele ajuda a gente a superar limitações, ele ajuda a conseguirmos os nossos propósitos, não é isso? Sim, mais rápido, né? Ele acelera as nossas conquistas. Né? Então, se eu tenho um objetivo, ele vai me dar agilidade em conquistar essa meta, não é isso? Exatamente. Esse arquétipo, ele consegue enxergar muito os detalhes de tudo que está acontecendo à nossa volta, ele ajuda a melhorar a nossa autoestima, ele trabalha a confiança em nós mesmos, ele também dá o propósito de vida, é um arquétipo para as pessoas que desejam seguir e descobrir um propósito, né? Porque muitas vezes, principalmente com o adolescente, né? Ele não sabe qual é o propósito de vida que ele tem, não é isso? Aí entra aquela questão que nós falamos anteriormente, de ser positivo para mim, não ser positivo para outro, né? Então, você tem que ter um propósito diante daquilo, né? Do que você está buscando. Então, se você está buscando ter um foco, né, ou buscando aí saber o direcionamento, o que eu preciso fazer, né? Então você vai lá e coloca o falcão para você assistir vídeo do falcão voando, você põe a imagem do falcão ali para você contemplar, você coloca o som do falcão para você, isso durante todo o dia, durante 21 dias, e isso vai ocorrendo toda essa transformação. Então, para um jovem é muito bom, mas isso não é só para jovem, né? Para todos nós, tem tantas pessoas adultas que se perdem no meio do caminho, perdem as perspectivas de futuro. Então é um arquétipo que é bem forte, mas que deve ser equilibrado também com, acho que, o golfinho, né? Trazendo ali um pouco mais de leveza. Por quê? Porque o falcão, ele é um predador, ele está no topo da cadeia alimentar. Então o que acontece? Você pode se transformar, de repente, se você já tiver dentro da sua persona ali, algo que até que você não descobriu ainda, mas você tem ali aquela agressividade, ele pode estar te trazendo essa agressividade, te aflorar de uma forma negativa. Por isso, entra aí também com o golfinho para poder equilibrar essa energia. E o falcão, ele traz crescimento em todas as áreas, ele é um arquétipo de poder. E esse crescimento se dá na vida profissional, na espiritual, na vida, nos relacionamentos, em todas as outras. Ele dá foco nos objetivos de vida, porque ele tem uma velocidade de ataque muito grande, né? Ele chega a mais de 300 km por hora. Tem uma visão poderosa e, além disso, ele é importante para evitar a procrastinação, porque acho que é uma das coisas mais temidas, né? A pessoa fica parada tem tantos projetos, mas não consegue realizar nada, né? Exato, né? E assim como o falcão, né, que é um excelente arquétipo, é importante você conhecer todas essas informações que o Hamilton está passando sobre o falcão. Quando você buscar um arquétipo, busque todas essas informações, tanto no aspecto positivo quanto no negativo, para você poder equilibrar. Temos o arquétipo da coruja, né, que também é um excelente, tem uma visão ampla. Que nós vamos falar em outro podcast também. Outro podcast. Nós temos os arquétipos, né, da sociedade. Então, por exemplo, você quer uma Madre Teresa de Calcutá, né, que é aquela pessoa que quer ser boa para todo mundo e tudo. A pessoa às vezes vibra nessa questão, ou a pessoa quer ser um pouco mais agressivo, aí vai para Harley Davidson. Então nós temos arquétipo em tudo, tanto no marketing, tá? Eles utilizam muito disso, né, no marketing, como também no cinema. Então você pode ter o arquétipo lá de um
ícone, né, de um personagem da TV, do cinema, né? Então tudo isso é importante. Mas o Falcão, ele traz para você o foco, a objetividade, tudo isso que o Hamilton falou, e acelera todo o processo. O problema é que sempre as pessoas encontram nesse decorrer é não ter a determinação, né, de fazer realmente dentro daquele período. Então, sejam mais determinados para que as coisas se manifestem. O arquétipo do Falcão, inclusive, ele influencia os hormônios e os neurotransmissores positivos, como a dopamina, que representa o poder e a força. Ele traz a confiança na vida, porque ele é ótimo para trabalhar a autoconfiança, como eu havia dito, e também ele é aquele que serve para blindar os pensamentos negativos e os pensamentos sabotadores que aparecem na vida da gente. Isso tudo eu estou tirando da fonte átomo quântico, tá, gente? E tem também o lado sombrio do arquétipo do Falcão, né, Fábio? Tem, como eu falei, né, essa agressividade dele diante das coisas, ou não encontrar, não tem medo. Ele é solitário, né? É solitário. Então, por isso que é importante. O golfinho, ele tem a calma e tem essa questão de andar sempre em dupla, tá? Ele tem essa questão de estar ali juntinho com o seu parceiro, sua parceira. Então, o Falcão não. Ele tem um hábito solitário. Então, ele traz uma característica de agressividade e arrogância. E arrogância. Então, assim, o que acontece? Né? Se você utiliza isso para o trabalho, para a tua vida, para algum tipo de objetivo, ou se você é uma pessoa que vive na procrastinação, ou mesmo não tem coragem, às vezes, para enfrentar, né? Nossa, eu gosto de alguém, mas não tenho coragem de chegar nessa pessoa, pode usar o arquétipo do Falcão, mas lembrando que precisa equilibrar com algo que mantenha junto, e não vai ficar nesse do Falcão para sempre. Então ficam tempos, 21 dias, ele com o golfinho, por exemplo, e dali você muda a partir do momento que a sua conquista for alcançada. Bom, e você tem mais alguma outra dica aí para o pessoal que gosta de fazer os arquétipos? Bom, eu acho que não é dica. Eu falo isso muito nas lives, né? Quando eu falo do Salmo, eu falo que o Salmo ele é o antibiótico da alma. Então, e como antibiótico, nós precisamos tomar, né, em horas certas. Então, criar a rotina, tá, é algo fundamental. A neurolinguística, a neurociência, ela já comprova isso, né, há bastante tempo, que nós precisamos de pelo menos 21 dias, seja meditando, seja repetindo um mantra, para que as coisas comecem a serem manifestadas. É o mesmo que, por exemplo, você começa a tomar um remédio que é da flora, né, um natural. Ele vai fazendo efeito devagarzinho ali e você vai sentir dali a 3 meses esse efeito, né? Você vai começar a sentir o efeito. Então, o arquétipo é a mesma coisa. Você precisa dele para você transformar, limpar, abrir esse caminho e transformar tudo. Mas sabendo que você vai ter que voltar a ele, dependendo do que você esteja buscando, para poder realmente ter o resultado efetivo diante da vida. Bom, e esse foi o 7º episódio do podcast com o Fábio, espiritualista. O Fábio é psicoterapeuta de regressão de vidas passadas, psicanalista, tarólogo e constelador familiar, além de outras coisas. E você pode estar agendando as suas consultas através do WhatsApp 11 932 626446. É só deixar sua mensagem lá. E segue também nas redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, no @fabio.espiritualista, não é, Fábio? É isso aí. Quem sabe, quando montarmos aí esse pódio, o Hamilton coloca também, óbvio, né, a imagem do Falcão, o som do Falcão para você. E quem desejar é só buscar na internet, você vai sempre encontrar algum áudio, né? Falcão Peregrino, procura lá que você vai encontrar o som dele para poder ir vibrando e quem sabe sair desse estado aí que não conquista nada, não consegue ter força para nada. Isso é o mais importante. Lembrando que é para você,
A foto, o vídeo que você vai assistir do Falcão ou de qualquer outro arquétipo é só para você, tá bom? Coloca o fone para ouvir. Tá? E a foto deixa bem só para você. Só para você. E isso aí, né? Até o próximo episódio. Até o próximo, gente. Muito obrigado. Obrigado, Hamilton. E vamos que vamos. Até o próximo aí. E não deixe de assistir os anteriores, né? Saúdo a todos com Namaskar. Pois o Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em cada um de vocês. Muita paz e muita luz. E vamos lá conferir o conteúdo nas outras redes sociais. Até a próxima.